Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre os clubes basicamente querendo fazer o Brasileirão por conta própria. Eles querem tomar o comando do Brasileirão e se afastar da CBF, né? Um movimento histórico, acho que o movimento mais histórico desde do Clube dos 13, algo realmente impressionante que está acontecendo aqui, maravilhoso aqui no Brasil, para a gente tentar se livrar dessa entidade que tanto atrapalha o Campeonato Brasileiro, que impede o Campeonato Brasileiro de ser algo bem mais relevante no cenário internacional e até mesmo algo mais forte aqui no cenário nacional. Então, assim, é uma coisa assim histórica e muito legal de se ver os clubes se unindo para tentar representar os lados deles, né? Porque no final das contas até foi dito, né, nesse manifesto dos clubes, assim podemos dizer, que eles têm muito pouco poder na CBF e estão fazendo algo parecido, não vamos dizer que é a Premier League na Inglaterra, mas foi muito parecido, que os clubes na Inglaterra, eles se uniram contra a entidade e realizaram a Premier League por conta própria. A Premier League é uma união dos 20 clubes, então assim, ela funcionou muito bem, e ela funcionou muito porque não havia mais poder para os clubes grandes do que os pequenos. Todos tinham voz igual e o dinheiro é muito bem separado. Então, assim, se for nesses moldes, acredito que possa ter algo grandioso nascendo aqui no Brasil. Até porque a CBF é um freio de mão para que o futebol brasileiro consiga saltar de patamar, crescer de verdade, né? Essa é a grande verdade. A CBF tem sido o grande freio de mão do Brasil no futebol brasileiro, né? Porque, assim, a falta de liderança que a CBF tem, né? Ou a liderança ruim, corrupta, tanto nas mãos de Ricardo Teixeira, Marco Polo Del Nero, José Maria Marim, Rogério Caboclo, mais recentemente, que mostrou toda a sua incompetência durante a pandemia, né? E mostrou também que é uma pessoa vulgar depois, mas o fato é, esse tipo de pessoa não trabalhou com o Brasileirão para ajudar a entidade, não os clubes. Essa é a grande diferença da Premier League. A Premier League é uma união para os clubes, porque os clubes fazem a competição. No final das contas, a CBF acha que é ela que faz a competição, a entidade que faz. E a gente vê algo grotesco, como é o que está acontecendo hoje. Está tendo uma Copa América, tudo bem, eu defendo que a Copa América desse ano devia existir, devia ser uma a cada 4 anos. Mas já que está tendo, o Campeonato Brasileiro não paralisou, temos vários clubes bem desfalcados, porque tem muitos jogadores convocados, e a CBF está continuando as partidas. Isso, para mim, é sacanagem. E é uma coisa assim que é bem cruel. E também temos pouco espaço entre os jogos e muitas competições comprimidas em um pouco curto espaço de tempo, né? Você tem Copa do Brasil, você tem o Brasileirão e ainda tem os estaduais, né? Que na minha opinião não devia existir e só serve para manter federações estaduais ainda ganhando dinheiro, né? Que pouco contribuem para o futebol brasileiro. No máximo, o benefício dos estaduais são manter alguns clubes menores vivos, mas assim, ainda assim, eu acho que não justifica tanto a existência dos estaduais. Nenhum outro país tem uma coisa dessa, entende? Então assim, a gente tem essa situação e a gente também tem o fato de que a CBF não ajuda os clubes de maneira nenhuma, porque olha como a Premier League é bem diferenciada e muitas ligas depois a copiaram. Durante a pandemia, não poderia haver público nos estádios, óbvio. E aí o que eles fizeram? Eles permitiram que os clubes foram lá e falaram que tal se a gente usasse as arquibancadas para promover os nossos patrocinadores, porque a gente coloca mais um espaço publicitário. Foi o que eles fizeram, eles enveloparam lá as arquibancadas e estava lá os patrocinadores. Aí surgiram novas empresas querendo expor seu nome nos estádios. Assim eles conseguiram ganhar algum dinheiro, óbvio que não igual a bilheteria, mas dinheiro para conseguir contornar melhor essa situação. Cada centavo que entra ajuda. Aqui na CBF tentaram fazer a mesma coisa, tentaram. A CBF vetou, e para deixar assim, mostrar quanto canalha foi o fato da CBF ter vetado isso, porque diferente da Inglaterra a gente não tem o dinheiro da UEFA ajudando, que é muito maior do que o do Conmebol dá. Aqui no Brasil a gente está totalmente endividado, pouco dinheiro entra nos clubes, né? A CBF vai lá no amistoso da seleção, envelopa as arquibancadas e coloca seus patrocinadores. Ela faz isso, é uma coisa inacreditável, né? Porque no final das contas a gente pode ter todas as críticas com a UEFA, que teve até ali, foi muito mal ali na gestão lá da Dinamarca, lá com aquele incidente terrível do Eriksen, né? Onde meio que falou, vocês voltam pro campo ou tomam um 3-0? Mas a UEFA pelo menos ainda deixa os caras exporem as marcas. A Conmebol tentou fazer com que todos os clubes não expôssem seus patrocinadores, expôssem os deles, todos com a Santander assim, né? E só não aconteceu porque os clubes todos se uniram, entende? E no final das contas, esse movimento que está tendo dos clubes é isso. Eles estão cansados de ser explorados pela entidade. Eles estão cansados de ter pouca voz. As entidades estaduais têm mais voz na CBF do que os próprios clubes. E a minha pergunta é, o que as entidades estaduais
tem a ver com o Brasileirão? O que eles estão fazendo pelo Brasileirão? Eles, no máximo, comandam os estaduais, talvez uma Copa do Brasil, alguma questão logística. Entende? Esse é o grande problema. No final das contas, os clubes que são os principais, eles têm menos voz, menos poder e acabam sempre mais prejudicados. Porque no final das contas, quando as entidades têm mais voz, têm mais poder, elas vão acabar legislando em torno de si mesmas. Isso acontece tanto na Europa como acontece aqui. Só que na Europa acontece em menos quantidade, porque os clubes têm mais poder. Lá os clubes entendem a importância que tem. Eles sabem que tem muito poder e a UEFA sabe que depende muito dos clubes, né? Assim como as entidades que comandam várias ligas, né? Então, assim, lá eles estão trabalhando em conjunto para ambos prosperarem. Aqui no Brasil é o contrário, né? A entidade explora os clubes, entende? Então, assim, os clubes se unem e estão querendo se dissociar da CBF. Lindo, bonito, magnífico, ou seja, é fantástico. A gente pode ter alguns moldes da Premier League. Imagina, se fosse igual a Premier League, seria um sonho. O Brasil ia se destacar muito, até aproveitando que os outros campeonatos aqui na América do Sul não se destacam tanto também, tem seus grandes problemas. Então, assim, se o Brasil fizer algo nos moldes da Premier League, a gente pode estar fazendo algo grandioso, algo incrível, se dissociando de uma entidade que não tem quase nada a agregar ao futebol brasileiro e os clubes se unindo para fazer algo melhor. Seria incrível, eu acho assim, até porque a Globo negociaria facilmente com essa nova organização de clubes pelos direitos de TV, não precisa, a CBF não é tão necessária dessa maneira, entende? Isso é muito diferente, por exemplo, do que é a Superliga, do que foi 12 clubes grandes tentando se unir para tentar ganhar mais dinheiro que os rivais, porque basicamente eles queriam fazer uma liga própria, sem o consenso das outras, né, das outras entidades. Tudo bem que essa liga atual aqui não tem o consenso da CBF, mas a questão é, eles estavam tentando dar um golpe na UEFA e nas outras ligas para tentar aumentar a disparidade financeira entre os outros clubes. Não é assim que está sendo feito. Aqui no Brasil há uma união de todos os clubes da Série A, que obviamente vai englobar tanto a Série B, a Série C, porque eles sabem disso, né, do rebaixamento, né? Então, assim, a questão é, isso para mim pode ser grandioso, até porque não vai ter o impacto de uma Superliga. Você não vai estar entrando em guerra com a Conmebol, porque para a Conmebol tanto faz negociar com a CBF ou com a organização de clubes. A Premier League não deixou de enviar jogadores à Champions por causa assim, dessa mudança de gestão. Ela ainda enviou os times à Champions, né? Ficou um pouco confuso, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Entende? Essas mudanças acontecem, mas no final das contas elas não vão impactar do jeito que as pessoas pensam de pode causar problemas para os clubes. Não, acho que pode ser muito positivo, entende? De não estar sempre na alçada da dependência de uma entidade que pouco está se importando com os clubes. Vamos lembrar da frase do Rogério Caboclo, né? Eu não gosto de falar palavrões aqui, mas vamos falar as frases dele, né? Se vocês não voltarem com jogos, né, assim, quando estava paralisado por causa do auge da pandemia aqui nesse ano, vocês vão se fuder. Ele falou isso. Pode tratar de voltar o jogo que eu não vou adiar o Brasileirão. É esse tipo de coisa, né? O cara não estava pensando em nada além do próprio dinheiro da CPF. Então, assim, ver os clubes livres disso é algo muito maravilhoso, né? No final das contas, isso só tende a ser positivo porque se a CBF não atender exigências, vamos deixar claro, isso não está acontecendo agora, os clubes não se dissociaram da CBF, mas se eles não atendem as exigências e não começarem a tratar os clubes com mais respeito, eles saem. E assim, se eles atenderem as exigências, a qualidade do Brasileirão pode melhorar. Então, assim, de qualquer maneira, eu acho que vamos sair ganhando desse movimento. E mostra por que a união entre os clubes para melhorar, porque eles sabem que pode ser melhor o Brasileirão. Eles sabem, né? Óbvio que há má vontade de alguns diretores, há diretores de clubes grandes que querem aumentar a diferença financeira entre os rivais, não veem com bons olhos pequenos clubes conseguindo se fortalecer e conseguindo voar mais alto, entende? Mas assim, no final das contas eles concordam. A CBF nos explora. Eles têm totalmente um consentimento entre os 20 clubes brasileiros. A CBF nos explora. Por isso eu vejo como muito positivo esse movimento. Acho que pode se tornar algo grandioso. Acho que pode acabar se tornando apenas a CBF afrouxando um pouco, porque no final ela sabe que se ela perde o Brasileirão, ela pode perder a Copa do Brasil e começar a perder várias coisas a um ponto que a CBF pode acabar. Isso pode acontecer. A CBF ela depende muito dos clubes. Se os clubes entendem o verdadeiro poder deles, as entidades correm riscos. Então, assim, as entidades têm que tratar bem os clubes, elas podem ser importantes se fizerem o seu trabalho direito, mas quando elas vivem apenas de explorar os clubes para ganhar dinheiro, movimentos como esse tendem a acontecer e é bom que aconteçam, né? No final das contas, acho que o Brasil pode melhorar muito nisso, pelo menos no futebol brasileiro. O Brasil, o país, realmente não vai mudar muita coisa, mas o futebol brasileiro pode dar grandes passos para a frente.
Por esse dia, sem dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe sua opinião sobre este movimento histórico que está acontecendo aqui no Brasil e até o próximo vídeo.